Bom, galera, hoje a gente vai trazer uma matéria super bacana para vocês. A gente está aqui com o Márcio Medina na SFI Chips e a gente vai falar a respeito de reprogramação. O pessoal conhece muito aí como chipagem do módulo. Marcião, quando foi que você começou? O que você fazia antes de entrar nessa área? Bom dia, parabenizando aí o pessoal do Hot Garage, da equipe e todos os telespectadores. Bom, a história da SFI Chips ela meio que se confunde com o Rally, né? A gente nasceu do Rally, na verdade eu venho de uma outra formação, eu sou formado em administração e marketing. Lá atrás eu fiz curso de mecânica, acabei não exercendo, depois eu vim fazer curso de preparação, tudo, e ela veio dessa necessidade, ou seja, o Rally ele pedia esse tipo de serviço, ele pedia esse tipo de preparação, que até então não existia, era uma coisa meio amadora, então a nossa história se confunde até com a do Rally. Hoje a gente tem presença assídua em todos os rallies, a única empresa que é pentacampeã brasileira de Rally Cross Country e de Rally dos Sertões, então basicamente ela veio dessa essência, embora os nossos estudos venham da rua, carros de rua e tudo mais. Bom, vamos só deixar um lembretezinho. O Rally dos Sertões 2016 acabou e tem 15 dias. Como é que foi a qualificação dos carros preparados por você, Márcio? A gente teve um saldo muito positivo, então dividindo nas duas modalidades principais, né, cross country e regularidade. No Rally de regularidade na categoria graduados, nós só não faturamos o primeiro lugar porque um carro nosso capotou, ele vinha liderando. Na verdade, a gente teve duas perdas nesse rally, né? O carro do Paulo Góes, excelente piloto, que vinha liderando desde o início, então ele estava numa colocação muito boa. Acabou tendo um problema que rasgou a mangueira do radiador e isso impossibilitou ele de continuar, porque perdeu o motor. E o Fernando, que vinha liderando, acabou tombando o carro, então a gente ficou segundo, terceiro, quarto e quinto nessa categoria. Na categoria turismo, nós somos os campeões, e no cross country, na Pro Etanol, que também chamam de Super Production, também campeões. Então assim, só esse ano fomos bicampeões dos Sertões, né? Para ter uma ideia do como funciona, além das equipes, uma boa preparação e os bastidores que a gente sempre comenta que é muito importante. E fora isso, o Rally, o pessoal calcula, então é Rally, carro preparado de rua, mas não é só isso. Hoje você tem caminhão, máquinas agrícolas. Como funciona essa mescla de preparação? Na verdade, assim, o que tem que entender é que a SFI Chips é uma provedora de soluções de software de alto desempenho, seja ele para qualquer tipo de aplicação. Claro que o nosso forte é a parte de Rally, é a parte do 4x4, que é o cenário que a gente mais se destaca. Mas a gente tem parceria com muitas montadoras, tá? Inclusive de máquinas agrícolas, implementos, então a gente tem software específico para cada aplicação. Se a transportadora precisa de economia, nós temos um software desenvolvido e podemos também desenvolver o software de acordo com a necessidade delas. Atendemos uma transportadora em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, que transporta carbureto de Minas para o Porto de Santos. Eles precisavam de economia, a gente conseguiu 31% de economia. Já pensou isso numa frota no final do mês? É realmente absurdo. O Scania geralmente vem de 12% a 14%. Então, depende do que quer. Máquina agrícola, tem máquina que precisa de força, principalmente as que vão para o Rio Grande do Sul. As do Centro-Oeste precisam de economia. A gente tem um software customizado. Essa é a diferença principal da SFI Chips. A gente não trabalha com software chamado software de prateleira, software padrão. Não é um software importado que chamam software europeu, alemão, não. O nosso software é desenvolvido de acordo com a necessidade do cliente. E a nossa, lógico, né, que a gente sabe que o nosso combustível, nossa pressão atmosférica, nada da nossa situação no Brasil se assemelha à da Europa. Então o software ele tem que ser desenvolvido para a nossa realidade, não para a realidade de lá. E aqui no Brasil, agora que o pessoal está conseguindo entender essa questão da reprogramação de módulo. Na Europa, isso já estão anos-luz na frente da parte dessa cultura. E o interessante é o pessoal entender que os carros de linha, como em produção, eles não vão fazer módulo por módulo a programação para o cliente que vai usar o carro. Isso é feito pós-venda. Agora, aqui no Brasil é muito diferente, porque cada um tem um sistema diferente e uma região diferente. O Brasil tem uma variação de clima
e pressão atmosférica muito grande. Como que você faz isso e como você consegue explicar para o cliente esse posicionamento? Como eu disse anteriormente, né, o trabalho da SF Chips é customizar o software de acordo com a sua necessidade. O Brasil é um país com uma extensão continental. Tá? Realmente, se você for do sul ao nordeste, é por isso até que eu falei sobre máquinas agrícolas. Isso é comumente visto, né, um erro aplicando um software de uma máquina que não serve àquele propósito e também não serve àquela região. Eu jamais faria uma preparação que eu faço no sul, que tem outra temperatura, é muito mais amena, tem um outro terreno para uma máquina no centro-oeste. Isso se aplica a caminhões. Então, o que a gente busca é coletar o máximo de informações do cliente, o que ele precisa e o que ele faz com a máquina, com o carro, enfim, para poder customizar de acordo com ele. Eu costumo dizer assim, o software europeu, chamado de software alemão, software de prateleira, é um terno, assim como o nosso. Só que a diferença é que ele é um terno de Magazine, é um terno da Colombo, é um terno da Garbo, é um terno pronto, que tem uma numeração e vai te servir, não é que ele não serve, mas o nosso terno é de alfaiataria, ele vai te servir perfeitamente, ele vai ser modelado para o teu corpo, ou seja, para o teu uso. Essa é a diferença básica da SF Chips. E aí, com os programas que a gente tem aqui e equipamentos, a gente consegue fazer a medição se o carro está com uma mistura mais gorda, mais pobre, e a gente faz isso aí para ajustar e desenvolver o software, riscar o software na frente do cliente, para ele ver e entender. E outra coisa também que a gente faz em alguns casos, né, quando o cliente solicita, claro que isso é um trabalho um pouco mais robusto, é sair com o cliente, testar em dinamômetro e fazer o acerto na frente dele. Tá? A gente faz também na pista, principalmente em ralis. Então, para você ter ideia, o carro que foi campeão o ano passado na categoria Production, que foi o Troller, o carro oficial da Troller, vale salientar, que a SF Chips ela é preparadora de muitas montadoras. Tá? E a gente faz contratos. O ano passado a gente foi campeão com a Ford Racing, através da Território Motorsport, do excelente multicampeão Edu Piano, que dispensa apresentações, você o conhece. E então, assim, a gente fez 19 acertos para um único carro. Dos 19, o Edu pediu 4. E dos 4, no Rally de Barretos, ele quis desenvolver 1. Então, quer dizer, só realmente quem faz essa customização, quem trabalha com isso e está dia a dia no campo, na pista, consegue fazer isso. Não é um software de fora que vai atender a necessidade em alto nível. E uma coisa também que é bom a gente salientar é assim, a reprogramação ela tem um limite. Não adianta, muita gente aí no mercado oferece uma coisa que vai gerar um certo perigo para o cliente, para o dono do carro, com prejuízo, inclusive, de danificar o motor de uma forma irreversível. Isso é um cuidado que você tem, você avisa até onde dá para chegar, o que o cara pode fazer a respeito de performance dentro do motor para poder aumentar a sua reprogramação. Sim, ontem eu estava atendendo um cliente, a gente estava conversando, inclusive é o Marco Elias Fini, ele vai assistir o programa com certeza, é um aficionado por isso, e ele está comprando um Lancer Evo 10. Aí ele falou assim, olha, eu vi alguns gráficos de 450 na roda e tudo mais, dá para tirar? Eu falei para ele assim, Marco, você é amigo meu, então vamos ter uma conversa franca. Eu costumo dizer o seguinte, a potência vem de acordo com a sua predisposição de investimento e de correr risco para quebra. Isso é fatídico. Então aqui a gente não está para medir quem ganha mais potência, a gente está para medir qual é o melhor acerto. Nem sempre o mais potente ganha, mas é a durabilidade. E aí volta a falar de máquina agrícola e caminhão. Você já imaginou um caminhão que roda 300 mil quilômetros facilmente? Você pega caminhões aí, a gente pega um caminhão com 1 ano de uso, ele tem 200 mil quilômetros, 100 e poucos mil quilômetros. Quer dizer, o que vale é só a potência? Não, é a confiabilidade. A gente passa isso também para os carros. No Rally é a mesma coisa, a SF Chips se consagrou dando um acerto forte, mas um acerto confiável. É justamente esse respeito que a gente passa para o cliente, para ele entender que ele não vem aqui atrás de números, ele não vem aqui atrás de um laudo de dinamômetro, porque também tem que salientar isso. Em alguns lugares você encontra o que a gente chama de dinamômetro dono feliz, que ele dá o resultado que o cara quer. O dinamômetro a gente tem que entender que ele mede a força que está tendo no rolo. Tá? E se a gente alterar dentro do programa do dinamômetro esse coeficiente, o resultado sai o que a gente quiser.
Tá? Até a calibragem de pneu informada no software do dinamômetro pode alterar o resultado. Então isso tem que ficar muito claro para o cliente, que assim, existem dinamômetros confiáveis em empresas que prestam só esse serviço, não é uma preparadora, é uma empresa especializada em dinamômetro, tá? E tem também aqueles dinamômetros que apresentam resultados fantasiosos. A gente já teve caso, por exemplo, de medir um up nosso, e ele deu, parece que foi 132 cavalos, nosso, tá? E passou em outra preparadora, deu 150 e poucos cavalos. Tanto que eu falei para o cliente, não, esse dinamômetro eu queria que fosse verdade, mas não é. Então, lógico que hoje a gente tem acertos fortes para esse carro, a gente tem um Up TSI na empresa, mas assim, não pode se iludir com o resultado. Tá? Tem muita coisa, como você estava falando, de bastidores, tá? Então é que infelizmente isso não chega ao cliente. E falando do Marcos, ele me procurou para fazer esse acerto, ele ficou consciente de que ele ia correr um risco muito grande, que não seria válido e que também um laudo não é tudo, o que vale é o acerto. Ele falou para mim, Márcio, eu preciso de um carro para o dia a dia, eu não posso ter quebra e eu quero também ter um brinquedo. Então a gente convencionou ficar na casa dos 400 cavalos. É uma coisa que o carro vai aguentar, é uma coisa prudente, que não vai esforçar e que ele vai ter um carro para o dia a dia. Márcio, e na parte de preparação, o que a gente vê, muita gente comenta, principalmente nas redes sociais, cara, se tem carro automático, não chipa, não reprograma porque dá problema, o câmbio não aguenta. Quais são os problemas e quais os cuidados que o cliente deve ter quando ele tem um carro automático e ele pretende reprogramar ou aumentar a performance do carro? Existem alguns câmbios que originalmente eles apresentam problema, tá? É o caso do dupla embreagem DSG da Volkswagen DQ200, que é o DSG 7. Ele é um câmbio de dupla embreagem, só que caixa seca, diferente do Golf e de alguns outros carros que tem o DQ250, que é um câmbio 6 marchas, também de dupla embreagem e lubrificado a óleo. Então cria-se um estigma por um modelo apenas. Tá, então você pega assim, esse DQ200, que é um câmbio problemático, apresenta problema até mesmo sem preparação. Você vê vários usuários que têm problema com o câmbio original. Então pega esse estilo de câmbio, cria-se um estigma em cima disso que acaba confundindo o consumidor. Então o cara fala, não, o dupla embreagem é um câmbio super sensível. Ele é um câmbio excelente. Nós temos aqui na loja um Golf GTI nosso, né, um preto, e daqui a pouco a gente vai mostrar. Tem também de um cliente que trouxe para fazer upgrade. Esse carro já veio preparado de outro lugar, ele está refazendo conosco. Então é assim, existe a reprogramação do câmbio, que é justamente para adequar o câmbio para os novos limites de torque e potência, evitando uma quebra e ganhando também eficiência. Existe mito e verdade nessa coisa. O câmbio automático em si, ele acaba castrando um pouco a liberdade do preparador. Agora, quando você fala de um câmbio SST, um DSG, é um câmbio altamente eficiente, ele bem preparado, rende muito, e aí tem muita conversa de gente que desconhece o assunto a fundo e critica. Porque geralmente a nova tecnologia, os câmbios automáticos, vêm com um gerenciador fora do módulo de injeção do carro. Então você também tem como reprogramar isso. Sim, na maioria dos câmbios hoje é possível reprogramar o câmbio individualmente. Então eu faço a preparação do motor, faço a medição no dinamômetro para ver quanto ele ganhou de torque e potência e faço a adequação no câmbio. Ou seja, eu mostro para o módulo do câmbio que o conversor dele tem que trabalhar de forma diferente, porque hoje ele não tem mais o mesmo torque e potência que ele tinha anteriormente. Tá? Para evitar justamente aquela disputa, o motor manda um torque excessivo, o módulo do câmbio não está programado para isso, ele atua com um conversor para dissipar. Ou seja, ele entende que o torque é excessivo e ele fica trabalhando para dissipar. Esse desgaste mecânico é o que traz a ruptura dele. Geralmente, quando fala quebrou o câmbio, estruturalmente, engrenagem você não vê. Isso é uma coisa que tem nos carros de arrancada, é muito comum, mas em carros com eletrônica embarcada, com preparação que visa reprogramação e tudo mais, você vê que quebra mais a parte de mecatrônica. Fisicamente, engrenagens e caixa, tudo não quebra. É muito resistente. Aí galera, segura no freio que o Hot Garage já volta.
Aí galera, acelera que o Hot Garage tá de volta. Bom, Márcio, agora a gente vai entrar detalhadamente no seu trabalho. A gente sabe que os carros com injeção eletrônica vêm aí do começo da década de 90 para cá, e às vezes o cliente, o telespectador também está assistindo, está achando que dá para reprogramar qualquer veículo. Tem alguns modelos que não tem como fazer? Existem alguns casos que realmente não é possível fazer. Um dos casos mais conhecidos e recentes é o Jetta 211 cavalos. Ele é equipado com uma ECU Continental que realmente não é possível fazer o remap. Existe uma forma de fazê-la, que é a APR. Dá para fazer, a gente consegue fazer, só que tem um único acerto, não é customizável também. E a alternativa para nesse caso é usar o piggyback, que o piggyback é um módulo suplementar que ele emula sinais principalmente de massa de ar e fluxo de combustível e oferece para o carro um rendimento. Na verdade, ele trabalha em cima da reação do módulo. Ele emula sinais, manda o sinal para o módulo já alterado e o módulo reage. Se você me perguntar, francamente, qual é a minha opinião, eu sou sempre a favor do remap. Mas hoje, com a tecnologia e o desenvolvimento bem avançado do sistema de piggyback, a gente encontra soluções vamos dizer, bem confiáveis no mercado, né? Embora o piggyback, o remap traga um resultado bem superior. Como eu falei, é a adequação, é a customização, é a alfaiataria da preparação, é um remap bem feito. E aí, quando a gente vai para a parte do módulo, você retira o módulo do carro, abre ele, e você primeiro faz o gráfico ou você pega a leitura daquele módulo e começa a trabalhar em cima das informações que ele tem? A gente sempre faz o backup do módulo, né? Então é assim, Golf GTI, TSI e outros carros é possível fazer por OBD. A gente coloca pela tomada de diagnóstico, como caminhão, máquina agrícola, não tira o módulo do carro, a gente faz pela tomada de diagnóstico. Em casos que não é possível fazer porque a porta OBD não é originalmente liberada ou não existe um protocolo de comunicação, tem que sacar o módulo e fazer o procedimento na bancada, seja ele por JTAG, BDM, Nexus, boot. Então esse aqui, por exemplo, é um módulo que está sendo feito por BDM, tá? É um procedimento específico, é um módulo EDC, é um módulo Bosch, numa linha diesel e que está recebendo a reprogramação em bancada por BDM. Eu faço a coleta de dados, eu tiro o software original dele até para reconhecer. Não é porque é um modelo em um ano de carro que o software é igual. Isso é um equívoco enorme. A gente já pegou carro aqui, por exemplo, Pajero Full, que foi feito em outro lugar, e eles não fazem esse trabalho de fazer a leitura do original e reprogramar o original. O que eles fizeram? Injetaram um software em cima, o carro acendeu a luz de injeção e não andava, ele ficou em emergência. Por quê? Chegando aqui a gente descobriu. O carro ele tem turbina simples, ele estava rodando com o software de um carro do mesmo ano que é a turbina de geometria variável. Ou seja, o preparador na hora falou, que carro que é? Tal carro, que ano que é? Ano, modelo tal. Foi lá, espetou o software, o carro acendeu a luz de injeção, ele não conseguiu retornar porque ele não fez o backup, então isso acaba prejudicando. O carro chegando aqui a gente viu, fez a leitura do software, viu que ele estava com o software de geometria variável, olhou o carro e falou, não, peraí, mas está errado. Entendeu? Então, aí pelo chassi a gente buscou o software original desse carro, num parceiro nosso que a gente tem, gravamos o original, fizemos o carro funcionar, fizemos a releitura, então quer dizer, o trabalho foi muito maior por uma preparação equivocada. A gente sabe, geralmente, é o que a gente comentou no começo da matéria, né? O pessoal pega os kits prontos, vão jogando para dentro do módulo, se ficar bom, beleza, se não ficar é o risco. E não é bem assim, a gente está mexendo com, muitas vezes, a ferramenta de trabalho de alguém e a pessoa não pode ficar na mão e sem saber o que vai ter futuramente. Como você mencionou, às vezes você pega do mesmo ano, se você pegar 10 carros no pátio da indústria, experimentar os 10 carros, chassi de 1 a 10, eles vão ser todos diferentes no jeito de andar, consumo e tudo. Imagina na programação. Sim, eu pude presenciar inclusive isso na fábrica da General Motors, quando a gente fez um pequeno estágio lá no curso que eu fiz, algumas amostragens, né, testadas em dinamômetro. Então a gente pegou Celta com variação de 12 cavalos. Então você pega num motor de baixa cilindrada 12 cavalos, é muita diferença. A gente está falando uma ordem aí de 20%. Então, quando um exemplo clássico e bem atual, o Golf GTI. Golf GTI é declarado 220 cavalos
a gente passou Golf aqui com 246, 259, dependendo do Golf. Então, virar para o cliente e falar, o seu carro, uma outra coisa que nunca a SFI Chips vai fazer, é falar assim, o seu carro vai ficar com tantos cavalos. Não, cada carro é um carro, cada carro tem um desgaste, uma potência original. Então, falar para o cliente, como a gente vê muitos sites de preparadoras, com a tabela pré-pronta de potência, isso não existe. Porque, é verdade, você pega um carro, como você mesmo disse, você tem um profundo conhecimento, você pega o carro original, ele apresenta uma potência. Então eu viro para você e falo assim, olha, o seu Golf vai ficar com 300 cavalos. Tá, 300 cavalos contando o quê? Que ele vem com 259 como a gente mediu, ou 246? Ou 241? Quer dizer, como que eu posso te precisar a potência que teu carro vai ficar, sendo que eu não sei nem a potência original dele? E outra coisa, qual é a condição da tua turbina? Ah, mas meu carro tem 10 mil quilômetros. Tá, mas a gente já viu o GTI fumar com 2 mil. Fumar turbina. Então, quer dizer, é completamente inconsequente divulgar uma tabela de ganhos na internet. Você pode sim divulgar que naquele caso em específico eu tive tal ganho. Então, assim, esse Golf eu passei antes e depois e o ganho teve tal. Aí o cliente fala assim, o meu vai ficar assim? Não. O seu vai ficar do jeito que... Talvez, pode ficar melhor, como pode ficar pior. Agora, precisar informar e falar para o cliente, não, esse acerto é de X cavalos, e ainda para dar mais veracidade no contexto, eles quebram o valor. Então, ganha 87 cavalos, nunca é um valor assim, ganha entre 80 e 90, não, 83 cavalos, 46 cavalos, como que pode ter essa precisão? Você não conhece o carro, não conhece o desgaste, não conhece nem o pneu, até isso influencia. Então, existe muito mito, existe muita coisa errada nesse meio que tem que ser desmistificada. O que o Márcio está falando é bem significativo. Se você não tem preparação nenhuma no seu carro original é roda 15, você põe um jogo de roda 17, passa no dinamômetro e já vê a diferença que dá. Então, quando a pessoa pega, tira o carro, já troca as rodas e tudo, e vem fazer o remapeamento, o cara tem que saber o que está pegando e o que vai colher depois. Não é bem achar que chega e tem a varinha mágica, bate em cima do capô, tá feito o trabalho. Bom, Márcio, outra dúvida que o pessoal tem, eu faço o remap do módulo, eu dou um upgrade na potência do carro. Necessariamente ele vai ficar gastão? Não, depende do acerto que você faz, tá? Então a gente tem acerto principalmente para a linha diesel e motores de grande porte, um acerto prevendo economia de combustível, que é o caso de transportadoras, máquinas agrícolas. Isso se aplica também ao carro. Tá, então a gente é facilmente percebido num motor TSI 2 litros da Volks e outros motores. Eu estou citando muito aqui, enfatizando, porque é o motor que hoje está na moda. É o que todo mundo está falando, é Golf GTI, Golf TSI, Jetta. Então é um motor muito difundido e que o pessoal procura muito. Um Golf com estágio 1 Plus nosso, a gente fez a medição, ele começou a fazer ele fazia 15,5 por litro. Tá? Quando passou para o estágio 2, ele passou a fazer 12. Ou seja, não é um consumo exacerbado, mas a gente já perdeu. A gente teve uma preparação de primeiro nível que proporcionou um carro até mais econômico e uma preparação de segundo nível que trouxe isso mais para baixo. Mas a busca de potência ela vai de encontro com o que você está disposto a gastar. Isso se reflete também no combustível. Um outro equívoco é assim, muita gente acha que hoje é possível você andar com uma gasolina comum e ter performance no carro. Isso é um completo equívoco, tá? A gente recebe ligações de pessoas aqui falando assim, dá para reprogramar o carro para andar na comum? Dá, você vai alterar o ponto do carro, alterar o fluxo de combustível e aí dá. É ideal? Não é ideal. Então veja bem, você compra um carro com motor performático, um exemplo muito comum de gente que quer usar combustível comum é o Jetta. Então o cara compra um Jetta que originalmente já pede uma alta octanagem e ele busca uma solução para andar com combustível comum. Quer dizer, você está andando para trás, é desconexa, então não existe. E é assim, ele quer andar forte, ele quer um remap que ande forte e que ande com comum. Realmente não dá para fazer isso. Então tem que ter coerência também no pedido. Tá? Você quer economia?
eu vou ajustar o seu carro para isso. Ah, mas pode ficar mais forte? Pode, mas aí já não é mais para economia. Então tem que ter tudo isso bem delineado, uma ideia bem fundamentada, até para a gente buscar o melhor acerto para você. Como eu disse, a gente sempre desenvolve alguma coisa para o cliente exclusivo. Bom, e para a gente encerrar isso e deixar uma coisa bem pontual, bem esclarecida, a SFI, ela, além de toda essa conduta profissional, tem um diferencial enorme. A gente estava conversando aqui no começo, com questão de equipamento. Como você mencionou, o pessoal já tem os programas de prateleira tudo pronto, então você tem um notebook, você tem um ferrinho de solda ali, você vai se virando. Agora, o que é necessário em sistema de equipamento, como a gente está vendo aqui, para poder mexer com toda essa linha? Hoje a SFI ela não perde para nenhuma empresa, não do Brasil, mas do mundo em chip tuning. Tá? Tudo que você tiver de equipamento no mundo, aqui nós temos. Então a gente trabalha com várias marcas, Jean Sport, a gente tem Genius, Trasdata, trabalha com a linha Alientech também, tem Katag, tem KES, a gente tem CMD, a gente tem todos os programadores, porque não existe um programador que faz todos os carros. Tá? Então a gente busca sempre ter o melhor de todos. Então, além de trabalhar com os melhores softwares de edição, a gente busca também o melhor hardware. Tá? Então a gente tem equipamento específico para reprogramar câmbio, a gente tem equipamento específico para a linha Volks, específico para Mitsubishi. Então esse é um grande diferencial. A gente está sempre investindo, nunca para o investimento aqui, tanto em capacitação, desenvolvimento, e também tem que deixar uma coisa clara, uma andorinha só não faz verão e ninguém nunca sabe tudo. O nosso intercâmbio com parceiros nossos de fora, da América também, da Europa e de tudo, é sempre assim. Teve caso que eu não consegui desbloquear limitador de velocidade de um carro e tive toda a humildade, tenho toda a humildade de assumir que eu fui buscar informação fora de como fazer. Comprei a informação, ela nada é gratuito, comprei a informação e fiz o desbloqueio. Uma coisa que eu não conseguia fazer, eu fui buscar essa informação. Então é assim, aqui na SFI Chips, o norte e a doutrina é o trabalho em equipe. Ninguém aqui é super-homem, ninguém sabe tudo, não existe o ser inatingível e o ser sabe tudo. A gente sempre está evoluindo, sempre aprendendo e investindo. Se vocês forem dar uma olhada aqui, não existe hoje nenhum equipamento que tem no mercado e que a gente não possua, a não ser os gravadores de EPROM de R$800, que é o que o pessoal usa, é um grande diferencial. Você pega, por exemplo, empresas de chip tuning que não investem em equipamento, a gente tem equipamento aqui de 65, 95 mil, 80 mil, as empresas buscam um gravador externo de EPROM. Quer dizer, ele tira a EPROM da placa, grava externo, devolve para a placa, o risco que corre é maior. Tá? O limite de reprogramações também é muito limitado, porque uma placa não suporta você ficar com o ferro quente toda hora pondo e tirando, não dá. E o nosso trabalho é reprogramar, quer dizer, a gente grava EPROM e grava também microprocessador sem tirar os dois da placa. É um procedimento muito evoluído, tá? E a gente está sempre na vanguarda de tudo isso, através do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho de campo e das nossas parcerias mundo afora. É isso aí, galera. Hoje vocês conheceram Márcio Medina, aqui da SFI Chips. Se você tem curiosidade de saber como é que funciona, quer dar um upgrade no seu carro ou na sua frota, entre em contato com ele, está aqui embaixo, anota o telefone, liga o Márcio, vai dar todas as dicas para você aí sair contente e realmente com o produto que você precisa. Como ele mesmo falou, individualmente o trabalho sendo feito para o seu veículo. E sem quebra, com toda certeza. Forte abraço, pessoal. Então, pessoal, essa aqui é a unidade móvel da SFI Chips, utilizada em rallies. A gente leva ela para o rally para fazer o atendimento e a customização. É a única que tem no Brasil com essa estrutura e tem uma cópia dessa aqui, na verdade a nossa foi a cópia. Lá na Europa, é um projeto todo estruturado, desenvolvido numa empresa de motorhome, não existe nenhuma outra no Brasil com essa capacidade de geração de energia elétrica, a gente é completamente independente em suprimentos, e essa que faz o atendimento em rallies e também o atendimento remoto. É uma van totalmente desenvolvida com esse propósito, não tem notícia de outra igual. Márcio, o pessoal que está no Brasil todo, onde ele pode encontrar a SFI no Brasil para fazer o trabalho de remap? Rapidamente, além da nossa unidade móvel que é pioneira e única no Brasil, você tem Salvador, Curitiba, Minas Gerais a gente tem 3 operações, Belém do Pará, Goiânia, Rio Grande do Sul, enfim, presença nacional no Brasil todo.
É isso aí, galera. Então, vai vendo aqui embaixo a lista de todas as cidades. Também entre no site da SFI, que você confere todas as lojas. Aí, galera, vamos fazer o Hot Garage crescer ainda mais. Então, inscreva-se e dê seu joinha lá no nosso canal do YouTube. O endereço está aqui embaixo. Clica e veja tudo do nosso programa no nosso canal do YouTube. A gente aguarda vocês lá também.